Olá, artistas e admiradores, estamos aqui para mais uma entrevista. Eu sou o Jean-Luc e estou aqui com a querida. Kim, olá, gente, tudo bem? Mais uma entrevista aí. E a gente vai apresentar agora mais um membro que se disponibilizou aí para ser entrevistado. Então, galera, eu sou o Erivas, vou estar participando aqui hoje com vocês. Estou bem ansioso, trazendo bastante conhecimento, quase nenhum, gente, para compartilhar com vocês. E é isso. Que isso. Primeiramente a gente já agradece por tu ter disponibilizado um pouco do teu tempo. A gente sabe que é bem corrido a tua profissão. A gente agradece muito por tu estar aqui com a gente. Então, vamos lá. Primeiro a gente queria conhecer um pouquinho de ti. Quando é que tu descobriu sobre esse mundo de arte? Tu trabalha exatamente com o que? Explica pra gente. Então, hoje em dia eu trabalho especificamente com produção de arte para jogos digitais. Eu também programo jogos digitais, tenho alguns projetos em andamento, uma coisinha aqui e ali. Mas no momento a gente basicamente trabalha produzindo arte para jogos de outras pessoas. Artes de resolução pequena, pixel arts, mais para esse aspecto retrô, para fornecer para o pessoal poder realmente focar em programação, focar em design, e a gente entra com essa parte de arte. Além disso, também toda essa parte da gente estudar e elaborar, montar projeto. Quando a gente começou com o desenvolvimento de jogos, a primeira barreira foi realmente procurar um artista. E diante de custo e orçamento e tempo e interesse, por que não ser o próprio artista? Uma boa. Então, tem essa função acumulada. Às vezes é péssimo, eu não vou mentir. Fazer mais de uma coisa, às vezes a gente carrega o mundo inteiro nas costas, mas em compensação a gente tem a vantagem de poder escolher exatamente o tom, o estilo, como a gente quer o produto final. E mais do que isso, a nossa própria experiência com o desenvolvimento permite que a interação com o cliente, que seja só um programador, a gente perceba exatamente o que ele precisa, o que ele quer, como discutir e fazer esse meio de campo para integrar arte, integrar código, programa e sair um jogo decente no final. Olha, bem legal. Então, é o chefe de arte, né? O chefe de programação. Deve ser muito interessante agrupar tudo isso. Então, veio muito para essa necessidade de ter a própria arte, né? E, assim, como que você iniciou essa vontade tecnicamente? Como que tecnicamente você começou a estudar sobre o pixel art? Foi na internet, os concursos? Ou vou arriscar, vou tentar assim de primeiro? O primeiro projeto que a gente pegou, a gente já começou a desenha, esquematiza tudo, faz esboço, faz código. Não foi muito pra frente, ainda estava muito imaturo, mas a partir dessa primeira tentativa, pouco a pouco a gente foi percebendo o que a gente precisa aprender, o que precisa melhorar, o que a gente precisa ter de antemão. E a cada momento o desempenho ele tá mais satisfatório, a gente consegue um produto melhor, vai mais longe, alcança um cliente melhor, alcança uma estabilidade maior e os projetos vão ganhando mais corpo, mais consistência. A parte de estudo mesmo foi muito material realmente encontrado na internet, muito material em inglês. Eu não vou falar não só para ilustração de pixel art, mas para arte de forma geral. É muito importante para a gente hoje em dia tentar fortalecer um segundo idioma, tentar aprender um inglês, porque você vai encontrar tutorial, você vai encontrar cliente, você vai encontrar vídeo aula. Os materiais estão todos aí, mas eles não estão acessíveis para todo mundo. Você tem que estar preparado para encontrar essas diferentes fontes para você conseguir tanto preparar um material bacana quanto entregar um produto bem profissional. Sim. Realmente é bastante conteúdo em inglês. E assim, quando é que tu percebeu que era com isso que tu queria trabalhar? Que tu queria trabalhar com jogos, que tu queria trabalhar ilustrando, criando essas partes mais artísticas dentro dos jogos? Quando é que foi que tu percebeu que, não, é isso que eu quero trabalhar? Então, para isso aí a gente tem que voltar lá pro começo, né? Então, existiu o Big Bang e naquele momento... Não. Eu sou formado em geografia. Olha. Eu decidi a princípio que eu ia ser professor, não deu muito certo. Eu virei analista ambiental, passei um bom tempo trabalhando com imagem de satélite, é uma loucura. Eu tenho uma trajetória insana. Uau. Mas o que me acompanha desde pequeno? É videogame.
Eu sempre joguei muito videogame, eu era apaixonado por jogos antigos. Então, conforme foi chegando no momento da minha carreira onde as coisas não estavam encaminhando da melhor forma possível, nessa mudança de áreas eu decidi, então, tentar, dessa vez por um lado diferente, que foi o lado de desenvolver um jogo. Eu, desde muito novo, além de jogar videogame, eu desenhava, eu escrevia, ainda escrevo muito hoje em dia, tenho participação em livro, tenho um monte de coisa. Olha E só. uma das minhas maiores aspirações era essa ideia de você poder ir lá e criar um mundo, sabe? Você cria um mundo, você cria uma história e coloca as pessoas ali dentro, e outras pessoas, dessa vez de verdade, elas vão chegar e consumir aquilo, e elas vão criar vínculos, elas vão gostar, elas vão sorrir, elas vão se apaixonar, elas vão sofrer com aqueles seus personagens, elas vão ter memórias boas nos lugares que você cria, elas vão ter experiências boas ou experiências frustrantes, você pode colocar isso também. As pessoas vão rir e chorar com aquele mundo que você faz. E enquanto num livro a pessoa só consome, ela só lê, um filme ela só assiste, no jogo a pessoa é agente, no jogo a pessoa participa, ela escolhe. As ações ali também são dela. Então foi na expectativa de criar esse tipo de experiência que me fez me jogar de vez no desenvolvimento de jogos. Uau. Depois dessa, acho que até eu vou querer ser desenvolvedor de jogos. realmente. Oh. Muito interessante. Abrir esse interesse. Né, mas é legal como essa ideia de se inserir, né? Eu acho que até puxa um pouco dessa formação também de geografia, né? Uma coisa de estar inserida no mundo. Você tem vários sistemas, você tem vários países, várias culturas. Eu acho que isso também acaba agregando, né? Agora, sobre a questão visual, como você vê que o visual contribui na hora de você construir um jogo, assim? Como você vê desde a paleta até os traços, né? No seu caso, os pixels. Como você vê essa importância da arte nos seus jogos? Então, quando os jogos eles começaram a ser lançados, eles tinham muitos limitadores técnicos, os processadores eram fracos, as televisões e os monitores eram bem rústicos, então você não tinha muito recurso para fazer qualquer coisa. O pessoal tinha que literalmente tirar leite de pedra. Os jogos eles tinham o mínimo do gráfico, o mínimo dos sons e o restante ficava ali a cargo da imaginação, tanto do designer quanto da pessoa que jogava. O tempo foi passando, você tem pessoas produzindo jogos hoje com gráficos vetoriais, você tem pessoas com gráficos cartoons desenhados à mão, transcritos diretamente. Cara, você tem 3D fotorrealista, você tem jogos que são mais bonitos do que a vida real. Na hora que eu fui escolher, primeiramente foi medir as minhas habilidades, eu vi o que eu conseguia já fazer, o que eu conhecia, e claro, eu tenho um apego pessoal muito grande por jogos da época do Super Nintendo, muita gente que eu conheço também tem, e eu pensei, se for para produzir algo e tentar competir com esses gigantes que fazem esse fotorrealismo lindo, eu prefiro competir naquele nicho que é mais próximo daquilo que tá perto do meu coração mesmo, que são aquelas coisas que eu jogava quando eu era pequeno. E claro, hoje em dia existe todo um cenário, tanto aqui no Brasil quanto fora, de indie gaming, de jogos com essa pegada mais retrô, e bem, foi por aí que eu quis seguir, vim me especializando aí ao longo desses últimos 4 anos, e é onde a gente tá agora. Quanto à direção de arte, a escolha de paleta e tudo, é também outra coisa que vem mudando com o tempo. Antigamente você tinha, os jogos eles eram restritos, por exemplo, a 8 ou 16 cores na tela ao mesmo tempo, e hoje esse número tá estourado ao infinito. Você tem num display de monitor mais de 2.200.000 cores ao mesmo tempo. É muita informação para o cérebro pegar e processar. Então, quando a gente optou por essa estética mais antiga, mais retrô, a gente também pega muito do que tinha sido produzido antes e tenta dar uma polida agora pro que tá moderno. Então a gente tem uma pegada retrô, mas ainda assim uma técnica mais refinada, mais moderna. Para seleção de cores, a gente tenta normalmente uma paleta vibrante, mas não saturada. Dependendo do jogo, a gente tem que definir logo na parte do design se ele vai ter contorno claro, contorno escuro ou contorno algum para mesclar os personagens aos fundos. Quando
você está fazendo a ilustração, normalmente você tem lá várias camadas. A gente precisa, com o tempo, passar a pensar o jogo como várias camadas sobrepostas, animadas ao mesmo tempo, e como cada objeto na tela vai se comportar. Então a gente cria alguns mecanismos de, por exemplo, controlar a saturação e aplicar um filtro de cinza para as camadas que estão mais distantes, guardar as informações mais saturadas para frente, que é onde está a ação. E, claro, diferente de uma pintura onde você tem o enquadramento certinho, aonde vai estar cada ponto de interesse, no nosso caso as telas são dinâmicas sempre. Então, colocar os pontos de interesse acaba sendo uma questão muito grande de volumetria, de luz, de saturação. E, claro, a gente nunca começa sabendo desse tipo de coisa. E mesmo que você pegue o melhor livro de game design e leia essa mesma informação, se você não tem a experiência prática de fazer e perceber que o seu não ficou bom, você não consegue assimilar isso. Então, é aquela coisa, tentativa, erro, iteração, correção, iteração, até você conseguir encontrar o seu estilo, entender o que funciona, por que funciona, e a partir daí produzir arte para jogos e, sei lá, tentar dominar o mundo com o seu joguinho. Isso aí, as grandes marcas aí de videogame, a gente aprende muito também na coisa caseira, né? Na coisa indie que a gente fala. Sim. E não tem jeito melhor de aprender do que na prática, botando a mão na massa e errando e acertando, é assim que a gente aprende. Se você for esperar você saber tudo pra começar, você nunca vai começar. Se você for achar que você vai só fazer aquilo que é certo e que vai sair perfeito, você nunca faz. A primeira experiência que você tem que fazer é colocar a cara lá fora, pegar a chuva que tiver que pegar e começar a trabalhar. Você tem que começar a fazer, você tem que montar seu portfólio, porque se você não começou, você nunca vai melhorar. Realmente. Mas a prática leva à perfeição, né? E é essa coisa do tentativa e erro. Mas assim, essa é uma jornada e tanto que tu começou a trilhar, e a gente queria saber se alguém te inspirou pra te seguir nesse caminho, e quem foi essa pessoa, ou esses desenhos, esses jogos. Bom, começando lá, se eu tivesse que dizer um nome, o Shigeru Miyamoto, criador de Legend of Zelda, foi uma das grandes experiências que eu tive com o videogame, que me expandiu a ideia de que o mundo pode se expandir infinitamente dentro da sua telinha. E, bem, é o meu primeiro princípio de game design, então eu olho pro trabalho daquele cara e eu penso, eu quero fazer isso. É isso daí que eu quero pro resto da minha vida. E claro, a partir disso também vão entrar referências de livros, de animes, de filmes. Eu não sei, eu assistia, por exemplo, Inuyasha, anime que chegou aqui no Brasil ali pelo meado dos anos 2000. E nossa, cada episódio, talvez por ser uma animação japonesa e tão alheia às coisas que a gente já conhecia aqui no Brasil, era um mundo completamente diferente e cada aventura diferente que eu pensava, nossa, isso daí é um tipo de coisa que eu queria viver. Essa fantasia seria fantástica. Eu queria isso num jogo. E aí esse sentimento que vem acumulando desde jovem, eu leio um livro muito interessante, eu penso, cara, que livro maneiro, que ambientação legal, eu queria isso num jogo pra eu participar também. E aí, é aquela coisa, hoje a correria é pra fazer tudo aquilo que um dia me fascinou, tá num jogo pra fascinar outras pessoas. Nossa, que massa. Show. Sim, pra tu ver a importância também de consumir outros trabalhos para poder formar o seu trabalho. Né? A gente às vezes quer que as coisas surjam de repente na nossa cabeça, uma ideia genial, uma história, um desenho, assim. E é muito do que a gente vê também por aí, são coisas que vão construindo, né, gente. A arte da pessoa, ela acaba... O que limita a sua arte é o tamanho da sua experiência. Eu não falo só da sua experiência técnica, eu falo da sua experiência de vida. Você tem as suas histórias, você tem as conversas com seus amigos, você tem seus romances, suas viagens, suas festas, e tudo isso é o que vai te permitir escrever uma boa cena, uma boa festa, Você não vai desenhar um bom cenário sem ter visto bons cenários na sua vida. Seja pessoalmente, seja num filme, seja num jogo. Você não vai ter um bom diálogo se você não teve conversas interessantes, não assistiu conversas interessantes. É aquela coisa, quando você trabalha com um trabalho criativo, com arte, com ilustração, com escrita, com música, você tem que sair, tem que experimentar a vida. E não só a sua, se você conseguir experimentar a vida de outras pessoas, livros, relatos, conversas, tudo isso agrega. É um erro, no fim das contas. Treinar é importante, estudar é importante, mas tem vida além do seu livro e
do seu caderninho também, que vai agregar no seu trabalho, vai fazer a sua arte ser maior e mais completa. Sim, realmente, a gente tem muito aquela mania de se trancar no quarto e tentar sair dali com o novo jogo que vai bombar, ou aquela nova arte que vai ser a nova Mona Lisa. A gente esquece que uma parte importante do artista é viver a vida, é trazer essa inspiração, é receber isso e tentar transmitir isso de alguma maneira. Então, tipo, não desmerecendo aquelas pessoas que ficam trancadas, mas se permita viver também, porque é assim que vem a maior inspiração. O Hayao Miyazaki, diretor do estúdio Ghibli, animador famosíssimo, ele normalmente fala que você estuda, treina, mas se você não sai, não vê as pessoas de verdade, com as formas diversas e tudo, seu desenho vai sair encaixado num moldinho, numa forminha, e ele perde identidade, ele perde profundidade. O tempero da boa arte é uma boa vivência. Sim, sim. Sim, faz uma diferença gigante, né? E essa coisa de se identificar com a arte também vem disso, de vivência, né? Eu não posso me identificar com uma coisa que não está inserida na realidade, não está inserida no meu meio, não está inserida no meu imaginário também, né? Tem uma fantasia. Ela não é uma fantasia se você não está envolvido num mundo de possibilidade, na realidade mesmo. Então, tá a importância de fonte, né? De histórias. E como você vê que a sua arte, né? A arte em geral, como você vê a arte nessa criação, nessa vivência? Como que você vê que a arte faz uma leitura de tudo isso que a gente falou, né? Sobre a questão da vivência e tudo mais. A arte é, antes de qualquer coisa, conexão. Quando, eu não sei, eu tenho 2 filhos pequenos e boa parte do tempo eles vêm pra mim e pedem: papai, me desenha isso, papai, me desenha aquilo. E, poxa, cada desenhozinho, por mais simples que seja que eu faço com eles, é uma conexão que eu faço com eles. Quando ele me pede: papai, desenha um cachorro. Aquele cachorro que eu desenhei naquele papel, por mais mal feito que esteja, é um vínculo entre meu filho, eu e o ideal de cachorro. Quando você para ver artes, eu não sei, em revistas, em jornais, tudo aquilo é um vínculo de um artista, de um designer, de um ilustrador, que tá num momento muito específico da vida dele, que tá num momento muito específico da vida do país dele, da história dele, um contexto macro inteiro, e tudo aquilo, de certa forma, vaza um pouco para esse desenho. E o leitor também, dentro da própria experiência dele, vai absorver aquilo. O desenho ali, no fim das contas, ele é uma materialização entre a opinião do artista e a percepção do espectador. Da mesma forma que um pequeno cachorro desenhado num papel de caderno é um vínculo entre eu e meu filho, ou da mesma forma que um sprite, que é a animação de um personagem num jogo, é o vínculo tanto do diretor de arte, quanto do programador, quanto do ilustrador, do compositor da trilha sonora e principalmente de quem tá jogando e vivendo aquilo tudo como foi feito para ser. Muito massa, muito massa. Realmente, a arte, ela liga pessoas, é uma língua abstrata e ao mesmo tempo universal. Se tu desenhar um personagem emocionado, mesmo que a pessoa não fale a mesma língua que tu, ela vai sentir aquele sentimento que tu tentou transmitir com aquela arte. Então, tipo, é uma linguagem, digamos. Né? E assim, como tu descreveria que tua profissão, essa arte que tu faz, tá inserida na tua vida e quais são as coisas que ela traz, seja positivo ou até negativo, as coisas são meio complicadas de se lidar. Hoje em dia eu trabalho essencialmente como freelancer. Eu já tive jornada de trabalho com carteira assinada de segunda a sexta, das 8 às 18, e eu posso dizer, tem uma carreira tradicional, tem algumas vantagens. Você tem direito a férias, você tem direito a seus parentes não olhando e falando: nossa, mas você não trabalha? Sim, tem uma série de vantagens, eu não vou mentir pra vocês. Mas por outro lado, como eu disse, eu tenho 2 filhos e vocês não fazem ideia de quão positivo pra mim é poder passar o dia inteiro perto deles. Claro, com alguma exceção ou outra, onde eu preciso sair pra resolver uma coisa, encontrar um cliente, mas normalmente a minha rotina envolve passar boa parte do meu dia em casa. E, bem, eu acordo, preparo o café da manhã, meus filhos levantam depois, eles comem, a gente interage, brinca, eles passam tempo brincando também com a mãe, e a gente fica todo mundo aqui sentado, trabalhando, eles ficam sentadinhos num canto brincando. E sabe o que é você ter esse apego familiar e saber que aqui só esticar o bracinho, você vai lá, cafuné na criança, você chama, pega um brinquedo. Eu acho que ser acessível pra sua família é uma coisa importante, e é uma coisa que o emprego
emprego me tomava. E bem, eu hoje em dia trabalho, eu não sei, 2 vezes mais do que eu trabalhava antes, mas eu sei que a benfeitoria do que eu tô fazendo, antes de tudo, é para mim. São pros meus projetos, são pro meu sustento financeiro, claro, mas saber que aquilo tá virando um material para um projeto meu, para uma visão artística minha, para um objetivo pessoal próprio, é muito mais gratificante do que tá trabalhando lá fora para outra pessoa. E, bem, sobre o que trouxe para mim, tendinite. Me trouxe tendinite. Tem momentos onde os pulsos, eles doem, eles latejam sem fim. Mas eu tô brincando, eu tinha tendinite também no meu outro trabalho por causa da digitação excessiva. Mas, pô, trabalhar com arte, a gente tá exposto a todos esses tipos de coisas. A gente tem dor nas costas, tem alguns períodos de noites muito mal dormidas, prazos muito pequenos. Às vezes você tem muitos clientes de uma vez e outras não tem tantos clientes quanto você gostaria. Mas tem, principalmente para quem tem uma, como eu posso dizer, uma rede de apoio e não necessariamente precisa de toda a renda vindo ali para poder custear as despesas básicas. Se você tem interesse em seguir com a arte, é gratificante, sim, e ainda mais você tendo segurança para conseguir se lançar nesse cenário, é ótimo. E bem, eu cheguei a conhecer gente incrível trabalhando com jogos, eu conheci muitos artistas. Hoje eu converso com umas 200, 300 pessoas e eu abro meu computador, eu abro meu feed do Instagram e passam horas e horas de obras de arte lindas correndo ali. Eu não sei, o fato de eu querer colocar minha arte pra fora, pro mundo, me fez ir atrás de gente que também faz a mesma coisa e eu coloquei mais arte pra dentro da minha vida. Conheci gente incrível ao longo do caminho, eu tô aqui conversando com vocês nesse momento e, poxa, é cada desenho bonito também. Então, pô, se vocês querem isso como carreira, é viável, é difícil, eu não vou mentir, mas é viável. E se vocês querem isso como estilo de vida, as vantagens são muito maiores. Porque, poxa, olha só todo mundo que tá aqui, olha essa comunidade bonita que é o Olimpo, todo mundo movido pelo mesmo sentimento, que é uma paixão ardente, um senso artístico crescente. Isso é ótimo. Sim, sim. A importância de fazer a comunidade também, né? De se juntar, de se unir para conhecer o outro, para receber críticas, para fazer críticas e de forma a construir todo o ambiente do artista, né? Acho que a gente estava avisando muito isso na comunidade. Às vezes espalhado a gente não tem tanta força quando a gente se junta, a gente pensa em projetos e tudo mais. E agora eu vou ter que interromper porque a gente vai para a hora do jogo. Deixar ele um pouco nervoso, tremer um pouquinho na base. Mas eu acho que ele vai tirar isso de letra. Aí o nosso amigo Jean vai explicar como que é o jogo. Então, assim, o jogo funciona dessa maneira. A gente vai mostrar uma imagem de algum personagem e tu vai ter que tentar descobrir de que desenho esse personagem pertence. Tá preparado? Vamos lá então. Olha, eu não sei o nome de quem é, mas pelo estilo, certeza que é o Winx? Isso mesmo. Boa! Bom. Eu acho que é a Tecnozinx. Vamos pra próxima aí. Começou bem. Onde é que eu faço pra passar? Se eu tivesse que dar um palpite, seria alguma coisa do Dr. Seuss, mas eu não faço ideia. Isso aí, pegou, hein? Então, gente, o personagem é da Mansão Foster para Amigos Imaginários. Vamos para o próximo. Mais atual. É verdade. Esse daí eu lembrava o nome dele, mas é de Monstros vs Alienígenas. Isso aí. Isso. Então, ele é o Dr. Barata, desenho Monstros vs Aliens. Mas então, próximo. O Shadow especificamente do Sonic X? Rapaz, foi específico. Vai ser uma boa pra quem desenvolve games, porque o Sonic... É personagem de jogo, né? Sim. A gente acaba vendo tudo que sai. Então vamos, próximo. Aí é fácil, né? Isso daí sim é da minha época. Poxa, Cavaleiros do Zodíaco. Agora vamos pro último, esse vai pegar. Como é que eu faço pra pedir ajuda pros universitários mesmo? Porque... eu não sei, isso aí é do Kik Bukowski? Isso mesmo! Muito bom! Realmente. Foi muito certo! Então, gente, agora depois desse jogo leve, né? Foi bem leve. Até que a gente pegou leve, poxa. Há quem discorde.
Agora a gente vai voltar para a entrevista, assim, com uma pergunta que muitas vezes a gente ouve no Olimpo, né? Às vezes as pessoas são muito jovens e pensam nisso, mas você já pensou em desistir alguma vez dessa carreira, ou talvez, e como você superou nisso, se caso tenha acontecido? Então, essa ideia, às vezes, que a gente tem de desistir, é real. Às vezes acontece mesmo, não tem muito que a gente possa fazer quanto a isso. Ou melhor, tem, que é colocar a cabeça no lugar e continuar. Em desenvolvimento de jogos, normalmente, a gente tem que trabalhar muito com a questão de burnout, porque as pessoas, elas têm muitas atribuições, elas têm muitas tarefas, às vezes o desenvolvimento não corre no ritmo que a gente gostaria, e tudo isso vai acumulando estresse, essa sensação de fracasso, de não suficiência, e isso faz muita gente abandonar projeto, abandonar carreiras inteiras por conta disso. A gente fica de fato incapaz de voltar a trabalhar no que a gente estava fazendo. É basicamente um estado final de estresse crônico com o trabalho. Isso acontece bastante com muita gente e tem algumas técnicas para a gente resolvendo isso. Quando você está fazendo um trabalho com mais longa data, é colocar metas mais gerenciáveis, colocar prazos mais confortáveis e trabalhar com uma certa flexibilidade. Eu não sei, quando você, por exemplo, quer fazer um perfil público, você precisa gerar determinados engajamentos e continuar agregando seguidores, pessoas que acompanham seu trabalho. E tudo isso, quando você pensa, tipo, meu objetivo é daqui até semana que vem bater 1.000 inscritos, bater 3.000 inscritos. Você acaba colocando uma meta com muita coisa que está fora do seu alcance, está fora do seu domínio. Quando isso não se concretiza e vira uma frustração, isso vai acumulando, fazendo um efeito bola de neve, e no final você está com um fado muito grande com esse trabalho. Eu digo para todo mundo que experimenta algo parecido, tira um tempo, respira, reveja suas metas, reveja o que você pode fazer. E claro, se você está fazendo o que você pode fazer, não se cobrar necessariamente além disso. É muito, muito importante. Por exemplo, gente que começa a desenhar e decide fazer um quadrinho, vai ter 20 páginas no seu quadrinho, lá para a página 8, 9, o pessoal já tem dificuldade em conduzir. Divide o seu trabalho, planeja ele um pouco mais no começo para evitar esse tipo de desgaste no final. Toma o tempo que for necessário para respirar. Mas também, dependendo às vezes, tem alguns pequenos projetos que o ideal é a gente deixar ir. Não adianta um projeto que você deu num beco sem saída, você continuar martelando e se desgastando nele. Às vezes você tira dali o que se aproveitou, um aprendizado, um personagem bem feito, uma paisagem bonita, e você incorpora isso em outra coisa mais pra frente. Quando a gente fala de trabalho criativo, não existe trabalho perdido. Tudo se renova, tudo se reconstrói. Eu mesmo já tive alguns projetos que até dói falar, que não foram pra frente, que pararam, empacaram em algum momento, e por sorte, tudo que era bem vantajoso nesses projetos, por exemplo, em um projeto nosso, um roteiro muito bom e as concept arts muito bem feitas, mas tivemos um problema do operacional e da inteligência artificial. Foi minha primeira vez fazendo inteligência artificial e saíram algumas coisas bem ruins ali, e o projeto chegou num ponto onde a gente não conseguia mais trabalhar. E hoje em dia ele está sendo transformado numa visual novel pela minha esposa, que estava no projeto desde o início, ela que fez o concept art, e agora ele está virando uma novel, uma novela gráfica digital, porque a gente tinha um roteiro muito bom e personagens muito bem feitos. E inclusive parte da inteligência artificial que deu problema, hoje está ressignificada em outro projeto. Parte da mecânica de jogo tá ressignificada para outra coisa. Então um projeto, mesmo ele não tendo sido um sucesso, ele foi aos poucos transformado e essa experiência não se perdeu. Na verdade, a melhor coisa que aconteceu para ele, eu acredito, foi ter se dividido e ter criado essa nova forma. Eu faço bastante disso, de largar os projetos, mas ir reciclando aquelas ideias que eu percebo que foram boas e vou ajustando para que ela se encaixe em novo contexto, e às vezes parece que ela faz mais sentido naquele outro contexto. Encontrei esse personagem que eu achei legal, eu vou botar naquela outra história porque ele acabou se encaixando ali, tu vai fazer uma mudança ou outra, mas tu vê que nada se perde, tudo se aproveita, tudo se melhora. Isso aí que as pessoas têm que ver, que do fracasso, digamos, pode vir a tua próxima obra-prima. Não adianta tu se apegar Justamente a algo que tá te prendendo. Tipo, deixe ir, que outras coisas virão. Outras portas se abrirão.
esse ponto que você falou é muito importante, o apego. A gente tem que amar o que a gente faz, a gente tem que gostar de cada coisa que a gente põe a mão e faz, as que saem perfeitas e as que saem imperfeitas também, mas o zelo em excesso, ele pode ser perigoso, porque a gente fica mais reticente em ouvir uma crítica, às vezes uma crítica que pode melhorar o seu projeto demais, e você não quer ouvir porque você não aceita que o seu projeto não esteja perfeito, afinal é o seu xodó, um projeto é um filho que a gente coloca no mundo, né? Então, às vezes a gente fica muito receoso em ouvir uma crítica, em acatar uma sugestão, a gente também acaba, às vezes, não colocando o projeto pro mundo, porque ele ainda não tá perfeito pra gente, e vamos ser sinceros, perfeição é uma coisa meio difícil de você querer alcançar sempre. Ao invés de querer ser perfeito 100%, você tem que focar em ser um pouco melhor do que você era antes, um passo de cada vez. Perfeição é inalcançável, excelência, a gente vai trabalhando pouco a pouco para chegar lá. E a gente já volta naquilo que a gente falou no início da entrevista, de o melhor jeito de aprender é com a prática. É errando, é acertando. Não adianta a gente ficar ali guardando aquele projeto perfeito sem botar a mão na prática, sem errar, porque é assim que a gente vai aprender. Uma coisa que eu aprendi muito com game design, meu primeiro projeto ele era muito longo, ele levava alguns anos de desenvolvimento. E esse tipo de coisa ele acaba sendo complicado, porque em um ano muita coisa acontece, muita coisa muda, você não sabe mais como vai ser o cenário daqui a um ano. Então quando você pega um projeto criativo para fazer, ainda mais sendo os seus primeiros projetos, os projetos mais novos, quando você não tem muita maturidade naquela área específica, ao invés de tentar fazer a maior obra, a melhor obra que você pode, faz uma obra que você vai finalizar. Não sei, você quer fazer um quadrinho, não pensa num quadrinho de 15 volumes, faz um one shot. Você tá escrevendo um livro, não começa pela sua trilogia, faz uma coletânea de contos. Você tá fazendo um jogo, não começa com um projeto de 3 anos, inteligência artificial avançada, faz uma game jam de 48 horas e finaliza o primeiro produto. Depois faz um jogo de uma semana, depois um jogo de um mês, e aí você vai perceber as coisas que vão funcionar e o que não vai. Isso daí eu tive que aprender na prática. Acontece, então Sim. Fica aí um conselho de alguém que já sofreu todos os erros dessa escolha. Fica pra vocês. Fica valiosa. Uma grande dica, gente. Começar aos poucos, né? Se deixar conhecer mais alguma área aos poucos. Às vezes a galera vai na toda, vou desenhar no estilo anime, fazer quadrinhos e tudo mais. E às vezes você vai começar por um rosto, por uma fisionomia, por uma anatomia. E aos poucos você vai... Isso eu acho que até evita a frustração de você... não desenhar algo perfeito, né? Você aprender, né? Acho que também tem muito disso, a diversão de aprender também. Sabe, muito prazeroso quando você começa a perceber que você consegue desenhar aquilo melhor, que você consegue desenvolver a ideia daquele personagem um pouco melhor. Acho que a gente tem que ficar contente também com as pequenas conquistas, né? Então, sei como você vê também a importância dessas pequenas conquistas que a gente vai tendo, de conseguir desenvolver algo melhor. Às vezes a gente vai bater a cara, mas a gente vai ter outras conquistas, né? Acho que também tem muito disso. Sim, a prática a gente começa com um trabalho criativo, a gente não conhece marketing, a gente não conhece divulgação, a gente não conhece diagramação, e muitas vezes a gente pode ter um projeto muito bom e nem reconhecer ainda que a gente não tem algumas das habilidades para fazer aquilo ser bem aproveitado pelo mundo. Eu não sei, aqui no Olimpo tem algumas dicas muito bacanas sobre interação em algumas das plataformas específicas. Eu mesmo era uma negação no Instagram até conhecer vocês. E poxa, é isso, a gente tem que ir atrás de pouco em pouco, fazer uma coisa pequena e progressivamente evoluindo, aumentando a complexidade, aumentando o tamanho, os escopos dos nossos projetos, para que quando a gente chegar lá, na hora de fazer o maior projeto da sua vida, que você tenha experiência acumulada bastante, que você tenha erros acumulados bastante para saber lidar com todas as circunstâncias e casos fortuitos que vão aparecer. Sim. E aí tem muita gente que fica, na verdade, preocupada de ser artista e pensa, nossa, como eu vou ter uma família, né? Como que eu vou... será que eu vou ter que dedicar muito tempo para fazer uma arte e isso vai acabar afetando na minha qualidade de vida com minha esposa, com meu esposo, com os meus filhos? Mas também tem a questão do apoio. Como que você vê assim, a família, pai, mãe,
Então, primeiramente, eu sou o pai. Quando você pensa a longo prazo, a gente tem um certo receio quando alguém apresenta pra gente eu não tô seguindo uma carreira tradicional. Eu não sou um professor, eu não sou um médico, não sou nada disso. Pode dar esse choque para pessoas que esperavam uma carreira padrãozinha, fixa e funcional para as pessoas. O passo de pegar uma carreira artística, ele é um passo muito ousado. E, bem, quando o assunto é esperar apoio dos pais, eu normalmente recomendo para as pessoas estarem trabalhando em alguma coisa e ter arte como um projeto pessoal. E quando você conseguir fazer a arte, tirar um provento, um rendimento e conseguir se sustentar com isso, você pode ir para a arte de forma geral. Conheço muitos designers de jogos que produzir jogos é a segunda profissão deles. É o que eles chamam de emprego noturno. De dia eu sou estoquista de loja e meu emprego noturno é de game designer. Por quê? Porque eles não têm esse apoio financeiro e moral das famílias para por favor, fique em casa e produz seu jogo. Então, nesses casos, você conseguir ter um momento alternativo, mas ainda assim tirar tempo bastante para o seu projeto, é uma alternativa viável para quem não tem todo esse apoio para seguir uma carreira artística. Agora, se você tem o caso de morar com seus pais e eles apoiarem a sua ideia de ser quadrinista, músico, pintor, vai fundo. Segue com isso, que arrependimentos no fim você não vai ter. Você vai ter vivido o seu hobby ao máximo e vai ter conseguido ou não fazer dele uma profissão. E claro, você também precisa ter esse pensamento, essa responsabilidade de que você não pode viver só pelo seu trabalho. Eu vivi um emprego formal e é mais um motivo para eu dizer isso, você não vai viver só pelo seu trabalho. Você precisa também de tempo com a sua família, você tem essa responsabilidade emocional, afetiva e, bem, ter a chance de trabalhar com a carreira artística e ser uma pessoa presente na vida de quem você gosta é importantíssimo. E se essa pessoa conversa com você e entende os pesares e os percalços do seu trabalho, é uma vitória, porque você vai ter esse apoio. Realmente. Sim, sim. Então, pessoal, a conversa tá muito boa, mas nesse momento vamos dar mais uma paradinha pra jogar um outro game que a Kim vai explicar pra gente como é que funciona. Então, galera, a gente vai botar agora o Olivas em mais uma loucura aí. O jogo agora é Gartic Phone. Alguns já conhecem, mas para quem não conhece, consiste em um jogo em que cada um vai dar uma frase para que o outro desenhe. Por exemplo, capivara voadora. E aí você vai botar essa frase, aí outra pessoa vai pegar, vai desenhar, e aí a outra pessoa vai ter que adivinhar aquele desenho. Ela vai escrever o que ela entendeu daquele desenho. Aí a última pessoa vai lá desenhar o que a outra pessoa entendeu daquele desenho. Então, assim, vai ficar umas loucuras aí passando. É um telefone sem fio. Exatamente. Então vamos lá, tá preparado, Olivas? Não. Então bora lá jogar, gente. Uhul! Eita, vamos. Ai, Senhor. Oh, Senhor. Olha só, cara. Essa aqui eu quero ver o resultado final. Tô até Olha só com medo. O pessoal sendo criativo de forma maligna, né? Oh, meu Deus do céu, cara. Como eu vou fazer isso? Rapaz. Rapaz. Caraca, gente. Que isso? Vocês estão muito inspirados. Já comecei bem aqui, já comecei bem. Não, já tá. Iniciou legal. Cara, eu nem sei como eu vou desenhar o meu. Eu espero que alguém entenda. Só queria falar que quem desenhou isso aqui foi quem pediu isso foi cruel pra caramba. Isso aqui é tipo de coisa pra perder a amizade, gente.
Aí, o tempo na metade já, e agora? Quilômetro tá na metade, tu percebeu que ainda nem fez metade do que tinha que fazer. Eu ainda não comecei. A ideia aqui tá como? Não sei, não dá pra fazer. A melhor coisa que eu descobri aqui foi o baldinho de tinta. O baldinho de tinta salva demais. Ai, gente. Demorei 20 anos pra descobrir o balde de tinta, descobrir as coisas. Cara, pra ter noção, eu apagava no Gartic com tinta branca, cara. Eu não sabia que tinha borracha. Então... Ah, meu Deus, tá acabando o tempo que eu não desenhei. Minha nossa, minha nossa, minha nossa, minha nossa. Ah, não vai sair. Não vai sair. Não vai. Eu desisto. Meu Deus, cara, tá horrível. Tá horrível, mas minha defesa é só desenho pixel art, então. Socorro. Ah, tá bom. E o desenho, se não tiver com quadradinho. Nossa, que legal. Tá muito descolado. Acho que. Ih. Buguei. Acho que buguei. Pegou o meu desenho, certeza. Tem um elemento aqui que eu não identifiquei, então vida que segue. Vamos ver se isso. O que isso vai acarretar? Ah, o que é isso, cara? Ué. Pelo amor de Deus, cara, que ideia é essa? Opa. Não tem como desenhar. Isso aqui é abstrato, gente. Isso aqui não se desenha. Tem coisa que tem que ficar só na imaginação, não tem que se desenhar. Não, cara. O pessoal leva a sério os sonhos aqui. Rapaz. Ah, mas vai ficar legal. Quer dizer, não vai ficar bonito, vai ficar legal, é diferente. É bom fazer a distinção, né? Vai ficar criativo. Oh, meu Deus. Ah, cara. Sabe aqueles desenhos que você queria fazer direito, mas você sabe que não vai dar? Ah, resumiu minha vida, é isso. Vida de artista. Nossa, ele vai estar assim, gente. Meu Deus. Meu Deus, o tempo já foi metade de novo. De novo. O tempo não para, já dizia a música. No baldinho de tinta que tu percebe que tu não tinha fechado todas as lacunas. É, né? É o Ele baldinho mostra de como a tinta de gente é. Schrödinger. Ele vai desenhar só no desenho ou ele vai sujar todo o papel? É tipo isso. É 880 essa cor. Acabou. Ai. Pera aí, aguarda só mais um pouquinho. Ah! Ah! Vai ficar horrível. É isso aí, eu tentei. Enquanto deu tempo, eu tentei. Enquanto Foi houve tempo, até a o gente não último esperou. segundo, mas. Não Ah, deu. Não deu. É tipo prova, sacou? Que é isso? Eu não faço ideia do que é isso, não sei nem como explicar. Eu tô na dúvida exatamente o que é isso, mas tô... Caraca, mano. A gente sempre pode trazer o Chaves e dizer uma chinforínfora. O Chimpuripa. Então é isso, o Chimpuripa. É isso aqui. Descobrimos. Ele disse que era um Eu inseto não da sei, é história. terrível isso daqui, porque.
Cara, eu nem falei o que é. Iniciantes todo de novo. Ah, eu não escrevi. Não deu pra escrever. O que eu ia falar? Ah, vou ter que falar agora. Vou ter que explanar. Ó. Eu já peço perdão pelos meus crimes de guerra. Tudo bem, a gente vai pensar nessa anistia. Foi aí que eu não identifiquei o que era aquele marrom ali. Ah, então era isso. Então, eu esqueci de falar o que é isso. Ah, nem escrevi, não deu nem tempo. Parecia o Garfield, eu ia dizer que era o Garfield. Não, eu ia falar personagem cartoon fazendo uma barra de ouro, entendeu? Só que eu não Ah, lembro. parece também. Quando eu pensei. O coqueiro viajando de barco. Ah, ficou muito bom. É, o Jean não vale, o Jean é roubado. É Maneiro. verdade, é Um verdade. desenho bonito. É sacanagem. O meu ficou zoado, mas tudo bem. Caraca, ela viu? Passou de um poker pra uma bananeira. Sim, ela foi descobridora de mundo, mas ela voltou a ser uma bananeira de barco. Ih, vocês estavam gostando de Combinou a banana. fruta. Hein, a banana tava aqui. Hein, a bananeira tá passeando de barco e a banana ficou surfando. É verdade, né? Ela deixou seu filho aí no mar. Seja livre. Banana. Olha, deu certo. Deu certo, hein? Manteve. Só tá Deu bom certinho. aí. Cara, isso foi uma Rapaz. sacanagem. Isso daí foi muita sacanagem. Esse Foi final tudo vai que ser eu muito consegui engraçado. fazer. É um lagartinho. O King Kong virou um pedaço de coco no cachorro. Caraca, muito bom. Esse foi muito bom. Ah, com olhos de anime. Ficou kawaii, gente. Uma caixa maquiada. Ficou mais kawaii ainda. Ficou muito kawaii. Pagode kawaii. Kawaii, pai. Perfeito. Ah, deu tudo certo. Ai, ai, muito bom, muito bom, muito bom. Então, Eribas, gostou dessa experiência de ver seu desenho assim, se moldando conforme as pessoas foram vendo? Então, é caótico. Perfeito, adorei. Caótico, eu queria fazer mais uma vez. E vamos marcar de novo qualquer dia. Certeza. Exatamente. O Olimpo tá sempre aberto aí pra quem quiser jogar, só chamar aí. Bom, então, Eli, você contou como é que foi a tua trajetória, tudo que tu aprendeu nesse tempo todo, vários projetos que tu começou, um teve que se parar, mas outros começaram a vir no lugar desses que foram parados. E aí, conte para nós quais são os teus projetos futuros, o que você quer tentar deixar assim pra galera, quais são os teus planos pra pretende fazer, lançar daqui a algum tempo. Bom, então, a gente no momento no estúdio está passando por uma reformulação dos nossos escopos de projeto e estamos partindo para alguns projetos menores. A gente está com o objetivo de finalizar esse ano pelo menos 3 jogos de projetos que já vinham de antemão. Além disso, a gente está agora concorrendo formalmente a um edital da Secretaria de Cultura para conseguir financiamento e lançar 2 títulos cheios no ano que vem. E, bem, o objetivo agora é estar sempre trazendo alguns jogos mais acessíveis, jogos pequenos, jogos rápidos, de baixo custo, enquanto a gente também traz pelo menos um título grande por ano. Podem deixar que toda vez que sair uma versão demo jogável, bonitinha, eu vou estar jogando ela ali no Olimpo para todo mundo ver, como se, não sei, pegar assim, "Yay, olha meu jogo, olha", porque é um trabalho enorme, mas vale a pena e a gente está conseguindo alguns resultados muito bacanas. Estamos conseguindo pegar uma estrutura muito boa de trabalho. Esse ano a gente vai estar lançando um joguinho de estratégia, uma visual novel e talvez um terceiro joguinho de plataforma. E além deles, ano que vem, se tudo der certo, vem um joguinho de fazendinha já. Todo bonitinho, todo lindo. E é isso.
Olha só. Eu vou mantendo vocês à parte. Qualquer detalhezinho novo que vá surgindo, pode deixar. Opa! Aí sim. Dá o spoiler. E assim, Irivas, qual recado deixaria pro pessoal que tá assistindo a gente, que talvez queira seguir nessa área também? Uma mensagem tu gostaria de deixar pra eles? Bom, gente, primeiramente, estudem bastante, tem muito material aí para quem quiser ir atrás. Vou retomar aqui mais uma vez o inglês. Se você conseguir um segundo idioma, ainda mais tão falado, com tanto material na internet, vai abrir muitas portas para vocês. E terceiro, e talvez o mais importante, é não espera para a chance de começar um projeto. Você começa. Dá a cara a tapa, vai lá fora, vê o que você consegue fazer, tenta fazer alguma coisa. Você não precisa esperar um cliente para fazer o seu portfólio, você pode já começar a fazer sozinho, independentemente agora. Você não precisa ser contratado por um estúdio para fazer um jogo, você pode ser o seu próprio estúdio. E principalmente, coloca conteúdo na sua arte de experiência própria, vai lá. Leia tudo que você puder, jogue o que você puder, assista tudo que você puder. E tudo que te fazer crescer como pessoa vai fazer te crescer como artista também. Então é isso, ficamos com essa mensagem incrível, com todo esse aprendizado que o Irivas passou pra gente. Foi muita coisa, já tô com vontade de sair criando meus jogos também, meus universos. Sério, muito obrigado, Irivas, mais uma vez por ter disponibilizado um pouco do teu tempo para estar aqui passando toda a tua experiência de vida e vários conselhos muito bons. Foi uma conversa muito boa. Eu que agradeço a oportunidade, gente. Obrigadão por tudo, obrigadão Olimpo. E continuem assim, todo mundo, sendo essa comunidade linda, crescendo, cada vez mais viva, cada vez mais artística. Muito obrigada aí pelo tempo, por essa parceria. A gente é que agradece aqui. E quem quiser entrar no Olimpo, vamos deixar aí o link na descrição para que você possa também fazer parte de um grupo que quer te acolher, que quer acrescentar na sua vida também artística alguma coisa, vamos contribuir da nossa forma. Então, muito obrigada aí pelo tempo. Abraço para todo mundo, para a família. Todo mundo. Se vocês quiserem encontrar o trabalho do Irivas, vai aqui embaixo na descrição também, vai estar as redes sociais dele. Dá uma procurada lá. E aparece na comunidade também, às vezes o Irivas também tá lá, quem sabe bate um papo com ele. Então é isso, pessoal. Falou!